Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Só gostaria de cumprimentar o subprocurador-geral de Justiça, doutor Cid Luiz Ribeiro Schmidt, e também o promotor de Justiça, assessor da PGJ, Abel Antunes de Mello, que se encontram na Assembleia Legislativa. Feito o registro, deputado, convidamos e apelamos a todos os parlamentares que se encontram na casa para comparecerem ao plenário, porque necessitamos de quórum qualificado para deliberar determinados projetos. Na sequência, discussão e votação em turno único ao projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que aprova as contas do Governo do Estado de Santa Catarina referentes ao exercício financeiro 2014. Em discussão, deputado Fernando Coruja, deputada Luciane Carminati, pela ordem, deputada Luciane Carminati, com a palavra. Presidente, nós discutimos esse tema na Comissão de Finanças, as contas do Governo do Estado referente ao exercício financeiro de 2014. E no debate na Comissão de Finanças, após a leitura por parte do relator, nós apresentamos voto vista, e eu gostaria de fazer um destaque a alguns aspectos do nosso parecer sobre as contas de 2014. Obviamente que as contas de 2014, elas precisam ser aprovadas pela Assembleia Legislativa, e o parecer do Tribunal de Contas do Estado já, mesmo que é pela aprovação, ele faz uma série de ressalvas que em todos os anos dos quais eu tenho acompanhado nessa legislatura, nesta casa, nós temos percebido que as ressalvas se repetem a cada ano. E quando eu entendo que os equívocos são repetidos, é porque nós não queremos corrigi-los. Então, dessa forma, nós apresentamos um voto vista na Comissão de Finanças, destacando alguns aspectos deste parecer. Entre eles, eu destaco a não aplicação dos 25% constitucionalmente garantidos em lei, que são os 25% que devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Com isso, nós tivemos, nos últimos anos, e em especial aqui 2014, uma aplicação menor do ponto de vista da área da saúde e da educação. Quero fazer menção aqui especialmente à manutenção e desenvolvimento do ensino, que perdeu nessas contas do Estado em torno de 300 milhões de reais para a educação, considerando que está sendo computado os inativos que muitos estados que tinham esse problema já corrigiram há décadas essa situação. Nossa legislação educacional, a 9394 de 2016, é muito clara quando não prevê o pagamento dos inativos com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Por entender que, na medida em que um profissional da educação se aposenta, ele já deve entrar no Caixa Geral do Estado, ou seja, ele não é mais manutenção e desenvolvimento do ensino. Nessa condição toda, nós temos anualmente em torno de 300 milhões de reais
que deixam de ser aplicados em educação. No caso de 2014, exatamente 271,83 milhões de reais que deixaram de ser aplicados pela contabilização ilegal das despesas com inativos. Se nós considerarmos o montante da educação de 3,53 bilhões, nós teremos um percentual de não aplicação, não de 25, mas de 23,21 da receita líquida de impostos e transferências. Portanto, para atingir o mínimo exigido constitucionalmente, o governo estadual teria que aplicar mais 271,83 milhões oriundos da receita líquida de impostos e transferências. Quem está dizendo isso é o parecer do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, nós, em Santa Catarina, não investimos o que a Constituição Federal determina, 25% de investimentos em educação. Dessa forma, meu parecer na Comissão de Finanças foi contrário à aprovação das contas, e eu quero aqui, presidente, reiterar esse mesmo entendimento, por entender que em todas as regiões do Estado nós temos situações concretas de escolas em situação precária, salas de informática fechadas, turma de alunos em excesso, nós temos professores com plano de carreira achatado e nós não podemos compactuar que faltem recursos legítimos da educação. Portanto, meu entendimento é o parecer contrário à votação das contas de 2014. Obrigada. Com a palavra, o deputado João Aminho, que dá preferência ao deputado Coruja. Liberou. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste pela TV, na Assembleia Legislativa, eu sei que o deputado líder do governo, Darcy de Matos, está numa discussão importante, mas eu gostaria também da atenção do deputado Darcy, até como líder do governo, para fazer alguns apontamentos e começar um pouquinho de trás dessa discussão. A discussão das contas do governo do Estado de 2014 poderia e vai ser uma discussão bem complexa. Cada um dos parlamentares poderia discutir um ponto ou outro que mais chamou algum parlamentar para discussão, mas eu gostaria de me atentar a um ponto específico das contas do governo do Estado de 2014, começando por 2016, começando exatamente no dia 14 de dezembro de 2016, porque lá a Assembleia Legislativa votou um outro projeto do governo do Estado que tinha na sua ementa a seguinte redação: dispõe sobre os efeitos das operações de doação efetuadas por contribuintes, dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, com base em convênios autorizados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, em contrapartida à fruição de benefícios fiscais. Isso é um ponto que teve, pelo menos neste tempo que eu sou deputado, uma pouquíssima discussão, mas que no dia 16 teve uma votação aqui na Assembleia Legislativa e que apenas nove deputados votaram contra esse projeto. E eu fui um dos que votei naquela oportunidade contra, muito convicto, já que toda a discussão, que foi pouca e atravessada, terminou aqui no dia 16
tentando o governo corrigir algo que eu acho e acredito ser muito mais complexo de se corrigir. E esse convênio começou em 2014. Porém, na aprovação das contas de 2014 por parte do Tribunal de Contas, nenhum apontamento foi feito diferente dos anos, principalmente do ano de 2015, onde o Tribunal de Contas foi muito duro, e também 2016. Por isso, eu vou votar favorável, deputado Coruja, às contas relativas a 2014, mas com certeza me aprofundarei no tema, já que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina teve posições totalmente diferentes em 2015 e em 2016. Por isso, acredito que na discussão das contas desses anos, a gente vai poder se aprofundar muito mais e, principalmente a quem nos acompanha, poder dar as satisfações necessárias, já que os deputados se manifestaram contra no projeto de lei do 16 de dezembro e a gente, com certeza, vai poder se aprofundar. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, uma das atribuições mais importantes do Legislativo é a fiscalização das contas do Executivo. Tanto é que o Tribunal de Contas, embora seja um órgão que tem autonomia, ele é um órgão que é auxiliar do Poder Legislativo nessa fiscalização. O Legislativo, de maneira geral, ele abdica dessa função. As contas são votadas, de forma geral, protocolarmente. Elas passam como se fosse uma coisa protocolar, mas não são. Não são porque é nesse instante que você verifica se o Estado, se o governo cumpriu a Constituição Federal, cumpriu a Constituição Estadual, cumpriu a lei e aplicou os recursos de forma adequada. Nós sabemos que a tendência dos tribunais de contas é, até pela sua composição, é terem com os municípios um posicionamento muito mais incisivo e firme do que em relação ao governo estadual. Os municípios eles são muito penalizados pelo Tribunal de Contas. Qualquer deslize desses que estão sendo apontados aqui para o governo estadual é motivo para a impugnação das contas dos dirigentes municipais. Isso é notório, não é? Em relação ao governo estadual, há uma tolerância maior. E levanta aqui a deputada Carminati uma questão interessante que estamos debatendo, é que, sistematicamente, o Tribunal de Contas de Santa Catarina aponta algumas irregularidades, faz algumas ressalvas, mas quando você coloca irregularidades e ressalvas, é uma forma de suavizar.
Porque as coisas que são colocadas aqui como irregularidades e ressalvas, muitas delas, elas estão na Constituição Estadual e na Constituição Federal num capítulo chamado Crimes de Responsabilidade. Por exemplo, é crime de responsabilidade não respeitar o orçamento? É crime de responsabilidade não cumprir a lei? Eu vou pegar aqui, está no artigo 85 da Constituição Federal, repete a Constituição Federal, são crimes de responsabilidade. Se atentar especialmente contra a lei orçamentária, o cumprimento das leis, das decisões judiciais e aí por fora. Aqui nessas recomendações tem uma série de coisas de descumprimento da lei e de descumprimento da Constituição. Quando eu falo em não aplicação dos recursos mínimos em educação e coloco lá os inativos, ora, os inativos, eles têm que ser pagos pelo Instituto de Previdência. Ah, mas não deu? Os governos passados não recolheram? Bom, é preciso recolher. Esse governo atual pegou um Instituto de Previdência que tinha aí, que o Luiz Henrique criou para os novos, e pegou o dinheiro e misturou aqui com o anterior e pagou os aposentados. Aí vem, por exemplo, a questão da saúde, que cai aqui aqui tem um subterfúgio chamado cancelamento de despesas liquidadas. O governo pegou as despesas dele, que o empenho tem 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. E o percentual de aplicação é pela liquidação. No final do ano ele liquida e logo a seguir ele cancela as despesas liquidadas. Sabe quanto ele cancelou? Eu peço mais 5 minutos, senhor presidente. Peço mais 5 minutos, pelo menos 10 minutos, para me analisar as contas de 2014, que são bem... Concedido, deputado. Estão aqui com a... Ele cancelou 1,31 bilhões. Mas vejam, você cancelar a despesa liquidada é uma exceção. Cancelou 1,31 bilhões. 1,31 bilhões. Coisas que são explícitas, assim, por exemplo, eu hoje recebi ainda pessoal ligado à SBPC, muitos da Universidade Federal de Santa Catarina, diz a nossa Constituição no artigo 193, o Estado destinará à pesquisa científica 2% das suas receitas correntes. Está aqui, não aplicou os 2%. Ora, descumprir a Constituição, veja, descumprir a Constituição não é uma ressalva. Descumprir a Constituição não é uma recomendação. Descumprir a Constituição tem outro nome. É crime de responsabilidade. Não é uma ressalva. Não é uma simples recomendação. Mas, mesmo nesse viés da tolerância, percebo, a cada ano, o Tribunal de Contas faz ressalvas e recomendações. E o que o governo faz a cada ano? Não conserta nada. Continua com o mesmo vício. Esse vício é uma ilegalidade. Esse vício é um crime de responsabilidade. O mesmo que afastou a presidente Dilma, que teve seu impeachment decretado pelo Congresso, é um crime cometido cotidianamente pelo governo de Santa Catarina. É o cotidiano. Aqui nesse relatório tem vários crimes de responsabilidade. Vários crimes de responsabilidade. Se fosse levar ao pé da letra, era preciso fazer um impeachment do governador, porque está cheio de crime de responsabilidade. Então, este é um momento importante. Estamos votando com atraso, porque esta é outra questão. É quase como uma prescrição. É como funciona no direito. A habilidade do processualista, na maior parte das vezes, é poder arrastar para que as coisas prescrevam.
tendo ponto de vista legal, ou seja esquecida. Aqui a coisa não prescreve, mas ela vai ficando esquecida. Mas vamos tratar das coisas de 2014, já passou, vamos tratar das outras agora. Mas as outras agora é a mesma coisa, no ano que vem é a mesma coisa. E o papel do Legislativo, que é um papel fundamentalmente de fiscalizar, ele se fragiliza. O enfraquecimento da política no Brasil é dado por várias questões. É dado por um processo da própria fragilidade da representação, avanço da tecnologia, esse modelo representativo enfraqueceu, é dado pela corrupção, é dado pela ineficácia, pela falta de eficiência, mas é dado também, principalmente no Legislativo, pela falta de exercer o poder que tem. O Legislativo não exerce o poder que tem. Não exerce. Há uma compreensão, e eu percebo isso dentro do próprio Legislativo, não é um defeito nosso aqui, só, e também não estou me excluindo, estou me incluindo, é um defeito de aceitarmos de que há um poder mais importante, que é o Executivo, e hoje é do Judiciário, né? O Judiciário que, pela circunstância do momento, tem um ativismo muito forte e tem tido um papel preponderante na sociedade brasileira. E o Legislativo enfraqueceu, cada vez mais frágil. O Legislativo ele se tornou forte lá com a Revolução Francesa, o grande momento, e aí ele faz parte, está aqui na Constituição Brasileira hoje, no artigo 2º, são poderes independentes e harmônicos entre si. O primeiro colocado sempre foi o Legislativo, desde a Constituição lá de 1824. Mas o nosso Legislativo, como tantos outros, não exerce seu poder. Eu vou exercer o único poder que tenho nesse instante, que é receber as contas do governo, para depositar aqui o voto e dizer que eu voto não, porque não é adequado que um governo não cumpra a Constituição. Portanto, eu voto não às contas do governo de 2014. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Dirceu Dresch, para manifestar sobre a matéria. É sobre Pela ordem, tem 2 Não, minutos. é sobre a matéria. Sobre a matéria, então, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos, daí o deputado Roberto Salum. Eu vou usar, senhor presidente, muito breve aqui a palavra nesse momento. Momento, como dizia o deputado Coruja, a deputada Luciane Carminati, trouxe aqui argumentos importantes. Uma das questões centrais na nossa avaliação, além do tema das isenções e renúncias fiscais, que o Tribunal de Contas levanta todo ano, a questão da falta de investimentos na saúde, do percentual mínimo constitucional, e especialmente o tema da educação, que o governo do Estado deixou de aplicar nos últimos 5 anos, próximo a 5 bilhões de reais. Então, é isto que está registrado, isto que está nos relatórios, e não é só. E nós não queremos só um puxão de orelha do Tribunal de Contas para o Estado, com recomendações de posições mais ousadas, mais firmes no processo da punição do Estado que não cumpre a Constituição. Por isso, senhor presidente, já quero esclarecer meu voto aqui, voto contrário ao relatório. Deputado Roberto Salum, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu acho que o deputado Coruja, nós devíamos aproveitar o senhor mais pela avaliação crítica, um homem do Congresso, pela sua experiência e envergadura, nobre deputado. Eu vejo e respeito as suas posições, porque as suas fundamentações são legais e dentro do direito legal. Só não entendo a oportunidade que o senhor perde para todo o Estado de Santa Catarina, o povo que está ali vendo, porque está a maior audiência nessa TVA, de votar de acordo com o projeto. E eu queria tirar essa imagem, ainda conversei com o senhor ainda há pouco,
que não é a imagem contra o Raimundo Colombo, que vote de acordo com as suas convicções, ou seja, do projeto. Então vejamos, deputado, eu poderia confrontar com o senhor aqui que o Tribunal do Faz de Conta, que é o Tribunal de Contas, que nós somos responsáveis, eu não, porque eu não sou titular da casa. Se eu fosse, a história seria outra. Lá, deram aumento para eles, deram subsídios, fizeram um monte de coisas na folha de pagamento, e eu não vejo os legisladores aqui dizer alguma coisa. Aí o governo Raimundo Colombo, que consegue ser diferente do Rio Grande do Sul, que está falido. Faliram. Rio de Janeiro, que faliram. E o Estado inteiro, uma situação crítica, eu vejo agora colocar obstáculo. Eu vou fazer um pedido para o senhor, que é um dos profissionais que eu mais respeito aqui, que o senhor mude seu voto. Mude o seu voto para aplicar o que o senhor falou, pela moralidade. Se houve imoralidade, quem prevaricou foi o Tribunal de Contas, não o governo, porque o Tribunal de Contas não pediu punição do governo. Então, o senhor, como legislador, um homem que eu aprendi, pode ter certeza que sou fã da Câmara Federal. Eu espero que o senhor vote a favor das contas do governo, ou então vamos pedir interdição, pela sua experiência, o Tribunal de Contas. Pode falar, deputado. Posso pedir primeiro? Só, deputado Salum, Excelência, que é um deputado corajoso. Não, porque nós estamos no rol dos bicudos. No caso específico da questão das contas públicas, o que diz a Constituição? Quem vota não é o tribunal. O tribunal faz uma recomendação. Certo. Ele recomendou a aprovação das contas. Quem decide não é o tribunal, quem decide somos nós. Então, nós decidimos aqui, se aprovamos ou não aprovamos, não é o tribunal. O tribunal apenas faz uma recomendação que pode ser mantida ou derrubada. Porque se o tribunal fosse decidido, não precisava ter isso aqui. Não é? Aqui, nós estamos para aceitar ou não aceitar a recomendação. Eu salientei, eu não aceito a recomendação, por isso que eu voto contra. Não aceito a recomendação. Certo. Vai lá, meu parente. Deputado Salum, eu estou conversando com o deputado Darcy, pela atuação dele como líder do governo, ele nunca foi à tribuna, após uma manifestação do deputado Coruja, pedir para o Coruja trocar o voto. Vossa Excelência, em uma semana, pede para o deputado Coruja trocar o voto. Queria aplaudir e falar para o deputado Darcy tomar cuidado, porque Vossa Excelência está desempenhando o papel como legislador que deve ser espelhado pelo líder do governo. Então, parabenizo a sua manifestação. Eu agradeço, vindo de um parente no qual eu poderia ser pai, é primo. Não, poderia ser pai, tem 61 anos, tudo é guri, é novo, é primo. Mas a minha ponderação é porque o deputado Coruja, nas comissões, é o orador mais longo. Entendeu, deputado? Por que eu faço o apelo? Amanhã eu não estou aqui, o ano que vem eu não vou estar aqui. Eu já optei de não vir para cá. Mas o senhor que é um orador tem que votar de acordo com as suas explicações são perfeitas. Não, o senhor está votando, falando de um jeito, votando do outro. O senhor está votando com rancor. Eu interpreto assim. Mas sabe por quê, deputado João Amin, que eu estou fazendo essa ponderação? Porque disseram que eu e ele somos da oposição, nós estamos igual. Bocudo. Não, disse um péssimo jornalista aí que nós somos bocudos. Mas eu queria dizer para os senhores, e vou pagar aqui uma dívida, quando a primeira posição minha, eu tive que votar contra o governo. Apesar de que, queira ou não, foi o governador que me deixou eu assumir. Até porque ele poderia colocar um secretário na volta. E com relação ao congelamento do funcionário, no qual sou funcionário, nós não temos aumento há 4 anos. Eu gostaria realmente de manifestar e de dizer que esse governo, eu tenho acompanhado através do meu programa de televisão, que é todos os dias, 19 horas, às 20 na Record, com a liberdade que eu tenho como profissional, nenhum do Estado tem, de que tem feito bons exemplos. Então, queria cumprir, João Amin, a minha primeira participação aqui, que não foi muito feliz no voto do governo. Entendeu? No voto não foi muito porque não podia jamais, nada, tudo que vier aqui.
do funcionário, eu nunca vou votar contra a minha consciência. Esta casa, eu já pedi inúmeras vezes, se os senhores não copiarem o Tribunal de Justiça, se os senhores não copiarem o Ministério Público, 2 órgãos bons para nós copiarmos, fazer as mesmas leis, nós vamos apanhar de relho. Nós não, os senhores. Já começa na diária, que os senhores têm que dar satisfação, e eu tive que ganhar uma aula de 30 minutos para poder acertar como fazer essa diária, que pede até quase a cor das orbas, mas até fotografia, como se a palavra da gente não tivesse fé. E nós que fizemos leis, por quê? O Congresso fraco que nós temos, a Câmara Federal e o Senado, representa isso que nós estamos aqui, debatendo, e que nada vale. Digo sim à minha liderança, a pedido da minha liderança, com consciência tranquila, que este governo ainda, apesar do deputado Coruja, tenho certeza que gosta do Raimundo Colombo, e é da terra natal dele, tem muito mais consideração do que eu, tenho certeza que merece nosso respeito. Pode falar, líder. Pode falar. Não vai falar? Ah, o senhor não mistura? Tá bom. Muito obrigado, presidente. Pela ordem para debater a matéria, deputado. Senhor presidente, eu fico satisfeito que o deputado Salum, que voltou para essa casa com muita energia, com muita garra, com muito ânimo e com muita alegria, sobretudo, e que ele está seguindo as orientações do líder do seu partido, o deputado Mauro de Nadal. Portanto, está seguindo as orientações do governo Colombo e Pinho Moreira. Senhor presidente, só para concluir, nós recomendamos o voto sim pela aprovação das contas por 2 motivos. Primeiro, que a gestão Colombo-Pinho orgulha todos nós catarinenses pelo equilíbrio das contas. E segundo, porque a recomendação, o tribunal recomenda rejeição ou aprovação, essa recomendação pela aprovação, ela foi feita pelos técnicos do Tribunal de Contas de carreira, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas e assinado pelos conselheiros. Portanto, esses servidores do Tribunal de Contas têm fé pública, têm competência e têm moral para dizer, para recomendar, e o fizeram pela aprovação das contas do governo do Estado. Portanto, por esse motivo, eu recomendo, como líder do governo, o voto sim, à aprovação das contas de 2014. Para encaminhamento, deputado José Milton Scheffer. Presidente Silvio, apenas para encaminhar o voto, até porque relatamos esse projeto na Comissão de Finanças, e citar nenhum prefeito de Santa Catarina, deputado Mota, em nenhum momento conseguiu aprovar as contas no Tribunal de Contas sem nenhuma ressalva, sem nenhuma recomendação. Todos aqui que foram prefeitos sabem do que nós estamos falando. Sempre tem algo a ser corrigido. O governo do Estado, nas contas de 2014, a gente tem que voltar para 2014, lá ele gastou sim 12,11% do orçamento de saúde, e nesse ano ele investiu 70% de despesas em capital, em investimentos na saúde, em aumento, reformas de hospitais, aumento da sua estrutura, compra de equipamentos. Foi um dos poucos anos em que teve esses dados superavitários na área de saúde. A gente tem que ser justo com aquilo que está acontecendo. O ano de 2014, os investimentos na saúde foram significativos nesse sentido. A preocupação que se tem ao longo dos anos é com relação à Previdência, o IPREV, que a cada ano se descapitaliza frente ao aumento de aposentados e frente também à necessidade de colocar recurso do orçamento do Estado no Instituto de Previdência para cobrir esse rombo que está acontecendo lá. Mas isso é algo histórico de Santa Catarina. O governador Raimundo Colombo aprovou aqui, nós aprovamos aqui um aumento na alíquota para capitalizar novamente o IPREV, é ainda insuficiente, mas que precisa de medidas no futuro aí para controlar.
A questão da educação, existe um compromisso que está sendo cumprido ano a ano. O governo vem reduzindo o volume de recursos que está sendo utilizado dos 25% para pagamento dos aposentados. A cada ano reduz 0,5%. Mais uns 2, 3 anos deve cobrir todo esse déficit. Nas contas de 2014, se considerarmos o pagamento também dos aposentados, nós chegamos a 28% em educação. Retirando isso, 23%. Mas existe um acordo com o Tribunal de Contas da possibilidade de utilizar esses recursos também para pagamento de aposentados, até se equacionar isso no orçamento do Estado. De maneira geral, o Tribunal de Contas, ao analisar as contas, vem ano a ano exigindo, e eu tenho aqui que cumprimentar o trabalho do Tribunal de Contas na apuração, tanto das recomendações quanto das ressalvas. Muitas coisas já foram corrigidas ao longo desse período e muitas ainda terão que ser. Mas eu repito aqui, não tem nenhuma irregularidade grave, todos os índices constitucionais de saúde, de educação, foram cumpridos, que são os principais no julgamento dessa casa, foram atendidos pelo governo do Estado, e as ressalvas e recomendações são ações que devem ser, ao longo dos próximos anos, corrigidos pelo governo do Estado, e aí, em nome da boa gestão. A lei de responsabilidade fiscal, ela está aí para ser cumprida, para determinar. Obviamente que nós precisamos melhorar, o governo do Estado precisa melhorar, e é apontado como ressalva, a questão do planejamento na aplicação do orçamento. O que se detectou aqui foram muitas ações planejadas que não foram executadas, e isso é um item que precisa ser melhorado, mas não é nenhuma ressalva grave de idoneidade, nenhuma questão que envolva o erário público. Por isso, o Tribunal de Contas recomendou a aprovação das contas, e nós aqui, eu confio, sempre confiei, tanto no Tribunal de Contas, como também nos seus técnicos, e por isso entendo de que temos que analisar o ano de 2014, que nesse ano o governo do Estado cumpriu todas as exigências constitucionais, e eu vou votar aqui pela aprovação das contas de 2014. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com os votos contrários da deputada Luciane Carminati, do deputado Dirceu Dresch e Fernando Coruja, não convencido pelo Roberto Salum. Aprovados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, antes de fazer a votação do projeto 0020, deputado Milton Alves. Só cumprimentar aqui com muita alegria a presença da prefeita de Santa Terezinha, Valquíria, junto com a Simone, que estão aqui nos visitando na Assembleia Legislativa. Então, só dar as boas-vindas aqui. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro. Agora sim, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 0020.0/2017, de autoria do Ministério Público, reajusta o piso salarial do quadro de pessoal do Ministério Público e altera dispositivos da Lei Complementar número 223 de 2002, com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, nós vamos votar no painel. O painel será aberto imediatamente. Com a palavra, o deputado Roberto Salum. Quanto tempo? Senhor presidente, talvez poderia dizer assim: o Roberto Salum, 61 anos de idade, 49 anos de registro profissional como jornalista, está a poucos dias da Assembleia Legislativa, tem que aproveitar. Poderia pensar assim. Mas também me acusam como polêmico. Esquecem que eu trato a polêmica com seriedade, é diferente. Esquecem que estes 61 anos de idade, eu nunca, na minha vida,
aceitei 1 centavo da famigerada propina na minha mesa, e hoje eu sinto orgulho de falar aqui para o desembargador, para o promotor, para o procurador, quem for. Eu trabalhei e mereço hoje respeito porque me fiz merecer. E gostaria de dizer aos procuradores que aqui estão, não está uma pessoa que eu tenho um apreço, carinho enorme, doutor Sandro gostaria de estar aqui. Senhores procuradores, eu vou sim, eu vou ficar aqui quase 6 meses, se não puxar o tapete antes. Mas se puxar, eu tenho meu programa. Eu vou fazer uma visita aos senhores, porque esta casa é benevolente. Aqui nada pode e tudo pode aqui fora. Eu vou fazer uma visita aos senhores. Eu gostaria de copiar, porque entrei na missão do falecido deputado, de trabalhar por estes funcionários que aqui estão, sem proteção nenhuma, porque quem defendia eles faleceu. Eu vou pedir uma aula ao doutor Sandro, procurador-geral, para que, como posso fazer com as minhas diárias, sem constrangimento, como posso pedir aumento para os funcionários desta casa sofrida, com o parlamento que faz lei, mas não aplica para casa, com receio. Vou aprender com os senhores, porque aprendi, acima de tudo, pela Univale, pelo direito, a respeitar, porque os senhores dão exemplo de dignidade a este país. E é com orgulho que eu digo e peço aos senhores uma aula para que eu possa ajudar estes funcionários, porque os senhores são testemunhas, senhores procuradores. Tudo que os senhores pediram e o Tribunal de Justiça nunca foi negado. Os senhores poderão dar razão a mim. Então eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de não me rebelar como um grande companheiro Coruja. Aliás, senhores procuradores, é difícil encontrar alguém para se rebelar. Porque quando eu falei aqui na defesa, quando foi para aumentar o número de desembargadores, eu fui o único que falei, olha, a verba do Tribunal de Justiça, nós não temos direito de se manifestar. Mas a partir do momento que tira 0,17% desta casa e que estes deputados vão pagar muito caro o ano que vem, vão tirar assessores, vai diminuir, já está diminuindo a diária. Aí eu digo o seguinte, não, eu colocaria 50 juízes nas comarcas que estão faltando e 50 promotores, porque quando falaram uma dívida de 9 milhões, não era verdade. Todo desembargador precisa de um procurador. Não é o promotor que atende ele, é o procurador. Então a despesa era muito maior. Eu vou votar nos senhores, não por envergadura ou constrangimento, vou votar porque acredito nos senhores. Agora, eu gostaria que o gesto desta casa, que eles não pedem, e eu vou representar eles. O silêncio deles não é o meu, o eco. Eu vou pedir para os senhores que, doravante, tudo que nós aprovamos aqui, os senhores também nos ajudem. Ajudem esta casa, porque só aqui está apanhando. Enquanto que as outras casas estão sempre levando os favores da lei. Muito obrigado. Com a palavra, o líder do governo, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, senhores deputados, saúdo com grande alegria e com muito respeito a todos, de maneira especial, minha saudação ao doutor Cid Luiz Ribeiro, que é o subprocurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Abel Antunes de Melo, estendo a saudação aos demais procuradores, na pessoa do Comim, que está sempre interagindo com o Parlamento, e do doutor Sandro, procurador-geral. Senhor presidente, são 2 projetos de lei. Não sei se podemos falar aqui dos dois, o 20 e o 21. O projeto de lei, o 20, ele, na verdade, deputado João Ami, ele repõe perdas salariais do Ministério Público aos servidores do Ministério Público. E o projeto 21 é um projeto
que serve como exemplo para Santa Catarina, deputado Salum, inclusive para o parlamento catarinense, deputado Mota. Por quê? Porque o Ministério Público promoveu uma reforma administrativa interna, deputado Coruja, com economias, mais de R$1 milhão, que o Ministério Público cortou gratificação dos policiais militares que atuam no Ministério Público, e mais do que isso, deputado Milton, o Ministério Público acabou com a estabilidade financeira dos servidores do MP. Exemplo que tem que ser seguido pelo Parlamento catarinense, pelo TJ, pelo TC e pelas demais instituições. A estabilidade financeira é o malfadado crescimento vegetativo da folha, que cresce, 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 e aí todos sabem onde é que nós vamos chegar. Vamos chegar, se não tivermos cuidado, no ponto que chegou o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então aí reside o grande exemplo do Ministério Público de Santa Catarina, promovendo, cortando na carne, promovendo o deputado Silvio Drevik, fazendo aquilo que o senhor tem feito aqui no Parlamento catarinense, promovendo economias, cortes de gratificações, de subsídios, da estabilidade financeira e assim por diante. Esse é o caminho da modernidade dos dias atuais. Requer economia, enxugamento da máquina pública. Portanto, esses projetos se revertem da maior importância para Santa Catarina. E concluo, deputado Salum, afirmando aquilo que todos sabem. Uma democracia só é forte, só é sólida, quando nós temos, deputado Cobalcini, instituições também fortes e consolidadas. E por isso nós não podemos abrir mão, apesar do desgaste, das nossas instituições, da defesa do Poder Executivo, da defesa do Parlamento Catarinense Nacional, da defesa e da preservação do Poder Judiciário e da defesa e da preservação e do fortalecimento do nosso Ministério Público, que é uma das instituições, deputado Mauro de Nadal, que goza do maior índice de aceitação e de respeito da população catarinense e nacional. Portanto, o Ministério Público é o guardião da lei e é o defensor e guardião dos direitos sagrados da população catarinense. E encerro dando um dado importante. No ano de 2016, o Ministério Público, nas ações contra o crime tributário, colocou no caixa do governo de Santa Catarina 123 milhões de reais, cash, dinheiro vivo, e mais 500 milhões de reais parceladamente através das ações que faz no seu dia a dia, porque além da atuação contra o crime tributário, atua fortemente contra o crime organizado, contra a corrupção e, sobretudo, contra o tráfico de drogas no nosso estado, nesse país. Parabéns ao Ministério Público e nós encaminhamos, não poderia ser diferente, o voto pela aprovação dos dois projetos. Com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós estamos em processo de votação do projeto de lei complementar 20, que reajusta o piso salarial do quadro de pessoal do Ministério Público. E logo a seguir vamos a votar o projeto de lei complementar 21, que extingue e transforma alguns cargos e acaba com a chamada estabilidade financeira. E vou me ater aqui, primeiro, aos dois projetos. Eu tenho sido, ao longo do meu posicionamento político, e tive a oportunidade no Congresso Nacional, de defender intransigentemente a instituição do Ministério Público. Lembro quando que se quis lá separar, por exemplo, em determinado instante, a remuneração do Ministério Público do Judiciário. Era uma noite lá e queria se separar a nível nacional e eu trabalhei para manter naquele vinculado porque havia uma ideia de fragilizar o Ministério Público. Aqui, primeiro é um projeto de reajuste. Esse projeto de reajuste está sendo feito a partir de 2018, agora teremos 2 anos sem reajuste, o Ministério Público está fazendo reajuste para seus funcionários,
em relação à inflação. O segundo projeto diz respeito à extinção da chamada estabilidade financeira, que é a incorporação de gratificações para aposentadoria, coisa que, a estrito senso, a Constituição já não permite, mas precisa ser extinta em vários lugares. Então, eu vou votar a favor dos projetos. Agora, eu quero lembrar aqui uma questão. E isso é uma reflexão que temos que fazer, o Legislativo, o Ministério Público, o Judiciário, que, na verdade, nós temos uma situação no Brasil onde há uma distância muito grande entre esses poderes, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a remuneração dos seus servidores e o povo de maneira geral. Há uma distância muito grande. E isso, eu tenho certeza, eu tenho repetido, não vai acabar bem. Porque há uma brutal concentração de recursos para alguns setores e que está se distanciando muito da população de maneira geral, e com a crise brasileira presente, que vai permanecer, porque temos a questão da Previdência, nós teremos um país daqui a pouco que vai ter que refletir sobre isso. Então, nós aqui, acho que o que nós temos que fazer não é saber como é que nós vamos aplicar melhor diária, né, como os outros, é todo mundo procurar corrigir um pouco dos seus defeitos. Porque, enquanto corporação, hoje estão os promotores, o Ministério Público, evidentemente, tem um poder muito grande, o Judiciário, mas é preciso que as corporações também olhem um pouco para dentro, porque alguma reformulação tem que ver. Nós estamos gastando muito, né? É preciso gastar menos, em todos os lugares. O poder público precisa gastar menos. É preciso reformular o Estado. Nós não podemos ter uma casta, como temos no Legislativo, que existe, no Judiciário, no Ministério Público, em alguns outros setores das estatais, porque isso não combina com a igualdade que nós precisamos ter, e daqui a pouco nós vamos ter uma situação muito difícil de enfrentar. Então, todos os órgãos, o presidente Silva precisa estar atento, todos os poderes precisam estar atentos a essa questão, sobre o risco de nós avançarmos para ter momentos difíceis, como os que estão sendo enfrentados em outros países, e que vão certamente chegar aqui. Então, voto a favor, é uma correção, acho que os servidores públicos precisam ter atenção, mas é preciso ter um Estado mais justo. Eu não sei como é que nós vamos conseguir ter um Estado mais justo, mas nós precisamos ter um Estado mais justo que dê um equilíbrio maior para que todos tenham, exista uma igualdade maior. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Presidente, eu quero aqui externar nosso apoio ao projeto PLC 20, que reajusta o piso salarial do quadro pessoal do Ministério Público. É justo e, com certeza, necessário que os trabalhadores do serviço público e os trabalhadores da iniciativa privada tenham a recuperação da inflação. Então, aqui nós estamos tratando deste tema da recuperação, que era um dos apelos que a gente fazia já há um bom tempo, aqui neste plenário, na tribuna, aqui em vários momentos e nas comissões. Então, esse projeto é extremamente justo. O segundo projeto, o 21, PLC 21, ele trata também de um conjunto de questões. Nós fizemos um debate em várias comissões nesta casa, e inclusive com algumas dúvidas ainda que sobrou aí sobre estas modificações, todas elas de fato dão conta dos grandes desafios de enxugamento. E aí eu concordo com o deputado Coruja. Nós temos uma diferenciação muito grande em termos de salário da iniciativa privada e do serviço público, mas também dentro do serviço público, nós temos os vários órgãos e poderes que têm uma diferenciação muito grande. Por exemplo, o executivo com o legislativo, o judiciário e outras áreas. Então, é verdade que nós precisamos encarar este tema. Não é possível, cada pouco surge uma denúncia aqui, uma denúncia lá, de gente recebendo complementações, atrasados, 200, 300, como em alguns casos, 500 mil reais em alguns estados da área do judiciário e outros. Então, precisa ser corrigido. Nós precisamos criar mecanismos de teto de fato, né? Porque o teto hoje, infelizmente, virou uma simples
uma simples fantasia, né, que ele, na verdade, não está existindo. Obrigado. Senhor presidente, só uma questão. Sim, deputado Fernando Coruja. Nós só temos... Esse é um projeto de lei complementar, precisa 21 votos para aprovar. Nós temos 24 votos... 25, deputado. 25 de Vossa Excelência? 25. Bom. Talvez fosse conveniente aguardar mais um pouco para... Não, nós estamos aguardando aí faz 2 horas. Quem não está aqui não vai vir mais. Nós vamos abrir o painel. Aí tem voto suficiente para... Vamos abrir o painel para conferir os votos. 25 sim, nenhum não, abstenção 0. Aprovado em primeiro turno. Em discussão e votação o projeto de lei complementar PLC 0021.1/2017, de autoria do Ministério Público. Altera dispositivos da Lei Complementar número 223 de 2002, extingue, cria e transforma cargos. Além disso, modifica a estrutura dos órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para se manifestar com a palavra o deputado Roberto Salum. Deputado, só entrei para manifestar, o deputado Coruja estava preocupado com a votação, que não ia dar quórum. Aí eu cheguei, deputado, vai ser de surra. Se tiver 24, vai ser 24-0, vai ser 25-0, porque nós realmente mostramos que nós somos simpáticos à Casa do Ministério Público. Então, fico mais forte ainda, já que é unanimidade. Contra algumas coisas, muita gente aqui é contra. Quanto ao Ministério Público, é tudo a favor. Eu tiro o chapéu para esses parlamentares. Vou aproveitar essa oportunidade de representar todos aqui. Falei com o doutor Cid, pedi uma audiência ao doutor Cid, marcar com o doutor Sandro. Vou lá ganhar uma aula para trazer para a casa e lhe ajudar, presidente, fazer uma cópia de como administra o Ministério Público, para que a gente possa fazer aqui o mesmo e dar alegria para os nossos funcionários. Muito obrigado. Continua em votação. Salum que não votou ainda. 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19. 19. Senhor presidente, fazemos um apelo aos deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Um apelo aos deputados que retornem ao plenário para que nós possamos concluir a votação no segundo turno dos projetos. Mais 3 minutos. Não comparecerem, será cancelada a votação. Para não correr riscos, está cancelada a votação. Por falta de quórum, evidentemente.
Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 1051, do deputado Dirceu Dresch. 1052, do deputado Padre Pedro Baldiceira. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 816, do deputado Silvio Drevec. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Inscrito para falar a deputada Ana Paula, o deputado Roberto Salum. Vossa Excelência vai usar a palavra? Sim. Por até 10 minutos. Senhor presidente, porque péssimo exemplo essa casa deu agora, né? Aos deputados que demoramos, falei, convencido que seria tranquila a votação, e saíram. Aí não deu para entender mais nada. Um exemplo. Presidente, vou fazer aqui uma declaração preocupante. 49 anos militando na imprensa, principalmente como repórter policial. Eu vou dar um depoimento aqui para todo o estado de Santa Catarina com relação à criminalidade, aquilo que nós da imprensa não estamos mostrando, que é a gravidade que está a nossa segurança pública, deputado Kennedy. Os nossos morros da capital já estão tomados, eu tenho pavor, rogeriza. O editor da minha televisão, seja qualquer funcionário que falar em facção lá, ele nunca mais aparece na minha frente, muito menos no meu programa. As quadrilhas organizadas, com a fragilidade do setor de segurança, a pesquisa que era feita pela segurança pública, eu sempre afirmei que era uma farsa, e hoje está aí a realidade, presidente Silvio. Antes era pelo homicídio, e eu dizia, não, tem que falar pelos roubos, pelos furtos, pelas recuperações. Não, é homicídio. Pois em dois dias, 6 homicídios aqui. Aí pergunto, um repórter linha de ferro como eu, que meu sonho nunca foi de ser deputado. Meu santinho eu dizia, eu tenho um sonho de ser deputado para trocar, não se iludam. Eu digo, por isso que eu não pedi voto para ninguém. Eu só fiz esse discurso na televisão do meu santinho. Meu sonho é trocar com o governo do Estado a Secretaria de Segurança pelo cargo de deputado. O que está acontecendo? O aperto no Rio, o aperto em São Paulo, está aí o resultado. Eu cansei de dizer, quer na televisão, quer no meu fórum mais apropriado. Gente, nós precisamos de raio-x dos presídios para acabar e cortar o relacionamento do preso com o exterior. Ora, presidente, o senhor pega avião, se o senhor tiver um canivete no bolso, ali mostra. Então, eu sempre disse, sempre falei, precisamos de raio-x, o resto é papo furado. O raio-x tem que passar no advogado, o raio-x tem que passar nos agentes prisionais, nos presos, na família de presos. Não, a resposta está aí. Um congresso, quando eu digo Congresso Nacional fraco, é aquele que muitos viajaram o Brasil inteiro, ganhando diária, para lutar pelo armamento e mentiram para o povo. Não respeitaram o plebiscito, quando 73%, deputado Silvio, Marcondes e Kennedy, 73% dos senhores não esqueceram, acho, que o plebiscito deu a favor do armamento. Se a população tivesse armada hoje, a criminalidade estaria hoje 0,1% dos 100. Por quê? Porque os marginais saberiam que aquela residência tem uma arma e ele não entraria com a facilidade. 3, ontem, quando eu terminar, no meio do meu programa, às 17h30, mais um casal
briga de quadrilha. E outra, se eu mostrar, deputado Kennedy, como policial que sou, a metade, 1% das cenas que estão fazendo aqui, deputado, o senhor ficaria preocupado. Porque as nossas praças já não podem mais andar com os nossos filhos e os nossos netos. Estão sendo tomadas. E outra, eu gostaria que, eu fiz a defesa ontem, o deputado Kennedy, que o senhor sempre bateu nessa tecla, eu fiz um apelo ao comandante-geral. Tive a ousadia e a coragem, presidente. Comandante, pelo amor de Deus, não deixa mais a minha polícia militar. Queria eu ser secretário de segurança agora, para dar uma resposta à comunidade. Não deixa mais subir ao morro, está quebrando tudo, pegando fogo. Deixa. Não vai bombeiro. Não vai ninguém para preservar os nossos policiais. Enquanto a comunidade não ajudar a área de segurança, que é competência dela. Cada comunidade, seja o morro, seja onde for, que se esquivar e não disser quem atirou no policial, não entra lá. E deixa eles se acertarem. É assim nós vamos prevalecer. Dou um exemplo, presidente. Um pai liga para a Polícia Militar de Araquari, acho que foi Araquari, na região lá do deputado Kennedy, dizendo que o filho de 15 anos estava com problema psíquico e drogado. Ora, a partir do momento que o pai chama os policiais, 2 policiais coitados, que saíram de casa, beijaram seus filhos para lutar pelo povo, vai lá, se depara com um guri, que o pai, a mãe e a família não quis tirar a faca da mão dele. Aí o que aconteceu? Os coitados dos policiais, primeiro, ele veio em cima, deram tiro de 12 de borracha. Aí aparece uma senhora dizendo que eles não se amedrontou e não tinha medo da polícia. Foi com a faca em cima, deputado Marcondes. Se eu não defender estes policiais, eles vão ser condenados. Porque já apareceu 2 almas dizendo que eles foram covardes e um monte de coisa. Então, comandante, quando tiver culpa, foi do pai. A perda foi dupla. A perda foi dupla. Perdeu o filho e errou quando chamou a polícia militar. Então, deputado querido, nós temos que tomar cuidado e a Secretaria de Segurança tem que tomar cuidado. O comandante-geral tem que tomar cuidado. Hoje em dia está mudado. A lei está fragilizada. A vagabundagem está convencida e covarde. Nós temos que preservar os nossos policiais. Porque na hora tudo é contra. E a favor são muito poucos. Só sente a dor. Só sente a dor. Quem foi vítima, deputado Kennedy? Só sente a dor quem foi vítima. Quem não foi vítima não pode falar nada e não tem moral para falar nada. Faça o senhor. Deputado Salum, Vossa Excelência traz um assunto que realmente é o pertinente e tem autoridade para falar, até porque faz o programa policial. Hoje pela manhã estava conversando com o delegado-geral, doutor Arthur, e comentando sobre esse número elevado de assassinatos que aconteceu aqui de ontem para hoje. É claro que a gente não pode ser tão simplista, né? Mas a gente tem que dizer algumas coisas aqui. Que a maioria absoluta desses assassinatos é envolvimento da droga. Bem, então, a você que está nos assistindo, que fuma maconha, que cheira cocaína, é você que está financiando essa droga. Certo. Tá? Não, mas você que fuma maconha, que cheira cocaína, é você que está financiando. Segunda coisa, a culpa também da família. A família terceirizou as suas atribuições. A atribuição do pai e da mãe em educar foi atribuída e terceirizada para a escola. A parte religiosa para as igrejas. E a penitência para a polícia. Porque, se você observar, hoje em dia é comum o pai dizer o seguinte, em vez de disciplinar o filho, o pai diz o seguinte, se você não fizer, a polícia vai ter que te obrigar a fazer. Então, a religiosidade, a família passou
para as igrejas, a educação para a escola, a disciplina para a polícia. E daí? Então, eu entendo exatamente essa guerra, todo eu recebi no meu telefone ali cenas horríveis, né, que aconteceram ontem aqui em Florianópolis. Mas é claro que as mães, tem mães que choram, tem mães que sofrem. As cenas daquela de atirando no cara, no rapaz nas costas. Mas a gente precisa repensar todo um papel, inclusive dos pais, inclusive da família. Parabéns pela sua colocação, deputado. Deputado Kennedy, tenho o maior carinho e respeito. E o deputado Dresch, que às vezes eu faço brincadeira, mas tenho um respeito enorme por ele, é um lutador. Eu vou dizer o seguinte, presidente, se puder dar 2 minutinhos, eu peço. Eu vou fazer só uma pergunta. O que fazer 2 policiais numa hora dessa, presidente? Vê a situação que nós andamos. Atende a ocorrência ou não atende a ocorrência? Tira a arma do menor, que está enfurecido, dopado, diz que não tem medo do policial, vai em cima do policial, e se nós não defendemos, 2 coitados vão ser condenados. Vai na ocorrência ou não vai? Então, eu quero dizer uma coisa para a minha população, porque eu sou policial há quase 30 anos, mendigando aí para chegar na última letra, porque trabalhei muito em campo, não tive tempo de fazer o curso Valita, sem vergonha, enquanto ficava nos gabinetes das delegacias, nós na linha de frente não podíamos ser promovidos. Comunidade, ou vocês ajudam a polícia, ou vocês serão castigados por esses marginais. Nós, policiais, sabemos que o traficante não guarda cocaína e maconha na casa dele. Nós sabemos que o traficante, não se preocupe, que o traficante do seu bairro, da sua rua, ele guarda na sua casa por pressão, na casa do vizinho, porque senão ele vai expulsar vocês daí. Mas, ligue para a Polícia Militar e a Polícia Civil para que nós pudéssemos combater estes marginais, porque amanhã o seu filho, a sua filha, alguém da sua família poderá ser vítima. Não precisa, a Polícia Militar e Civil não precisa de compaixão, só precisa de carinho, respeito e saber que aqueles homens que ali estão pela sua vida, a vida das pessoas de honra. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Saudação, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Eu me inscrevi aqui para falar sobre essa famigerada antirreforma previdenciária que esse ilegítimo presidente da República e sua turma querem empurrar a goela abaixo da sociedade brasileira a todo custo, a custo de altos, riquíssimos jantares e acordos entre os deputados. Mas antes disso, deputado Salum, eu tenho debatido desde o primeiro mandato, tenho participado da Comissão de Segurança Pública, tenho conversado muito, tenho debatido com o meu partido projetos na área de segurança pública. Tivemos um debate aqui na semana passada com um delegado do Rio de Janeiro, que tem uma vasta experiência em segurança pública. Eu entendo de que nós precisamos sentar e aprofundar essa discussão, ela não é simples. Isso não se resolve com repressão somente. Já perdemos, na minha avaliação, já perdemos essa guerra com as drogas, já perdemos. Não adianta enxugar gelo, como diz o ditado. Nós precisamos pensar toda uma estratégia de entrar, e aí o Estado não cumpre sua função. E eu vou recuperar um pouco no tempo, onde inclusive o governo do presidente Lula pensou um grande projeto, Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, que tinha toda uma estratégia de combate, repressão, mas um processo também de articulação e mobilização, inclusive com a participação das comunidades. Se a gente não entrar com uma estratégia clara, com políticas públicas, de reverter com essas crianças, que com 8, 10 anos são os futuros criminosos, já estão no meio. Se a gente não cortar o mal pela raiz e começar com essas crianças, um processo de educação arrojado,
de saúde, de educação, de políticas públicas, de esporte, lazer. Os nossos bairros não têm um espaço para a gurizada jogar bola. Começa por aí. Então, deputado Salum, eu lhe valorizo muito pela sua história, pelo seu trabalho. Agora, não resolve somente com repressão. E aí, esta discussão que está correndo no Brasil de liberar mais armas e mais armas, nós vamos liberar mais armas para o tráfico, porque uma pessoa de bem, quando alguém chega para assaltar uma casa, não vai dar tempo para procurar uma arma, e muitos nem vão se arriscar, não vão querer se complicar, como eu tenho inúmeros casos, onde as pessoas tinham uma arma em casa. Eu tenho um amigo que tinha 2, 3 armas em casa e foi assaltado 2 vezes, e ele não teve a condição e nem a coragem de sacar a arma, porque as pessoas de bem não querem a morte, as pessoas de bem querem construir uma relação fraterna na sociedade. Então, estão iludindo as pessoas, dizendo, não pode ter armas em casa. Claro, a legislação hoje permite você ter arma em casa, mas o que não quer se permitir, e que eu estou totalmente contra, de levar armas para o bar, tomar a cachaçinha, tomar a cerveja, e todo mundo armado. Imagina o que significa isto. Então, acho uma loucura. Eu nunca usei arma, e espero que nunca precise usar minha arma. Eu quero construir um país de mais fraternidade, mais paz, mais amor, mas o Estado tem que cumprir sua função, não só com repressão. Este é o grande erro do Brasil policialesco, do Brasil ainda militar. Nós precisamos construir uma nova estratégia de segurança pública e atacar esse mal pela raiz. Eu concordo, deputado Kennedy. Os da beira-mar, que usam a droga, vão buscar a droga na encosta do morro. Se a gente não atacar o mal pela raiz e discutir esse tema e enfrentá-lo, nós com certeza não vamos avançar. E temos experiência maravilhosa em outros países que ocorreram, mas infelizmente nossos governantes, e aí sim o papel do governo do Estado também nessa área de segurança do governo federal é estratégico. Eu queria fazer esse primeiro comentário. O segundo comentário meu é sobre a Previdência. Continuam usando dinheiro público, dinheiro da contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras da Previdência para convencer, para aceitar essa famigerada reforma, anti-reforma, dizendo que a Previdência está falida. A CPI da Previdência deixou muito claro e trouxe para a sociedade brasileira os números, que de fato a Previdência não está falida. Ela tem problemas porque alguém está sonegando, e os grandes grupos econômicos que estão sonegando. Então, se é para fazer reforma, vamos começar de cima para baixo. Vamos começar por quem ganha salário mínimo, para a nossa mulher agricultora, que estão querendo tirar 15 anos da possibilidade de se aposentar 15 anos antes, das pessoas que trabalham com alta periculosidade, que trabalham em lugares insalubres, e assim por diante. Pessoas que trabalham em áreas como segurança, em áreas como educação, dentro das escolas, que é cada dia mais difícil. Agricultores familiares e tantas outras categorias. Pessoas em regiões como o Nordeste, regiões como o Norte, que não vão chegar nem na idade do que eles estão prevendo a aposentadoria. E quem está prevendo, a maioria, já é aposentado, inclusive o presidente da República com alto salário. É isso que precisa ser denunciado. Agora, a sociedade catarinense precisa cobrar desses deputados federais aqui do nosso estado, que vão lá nos jantares com Michel Temer, trocar o seu voto por benefícios, por emenda parlamentar, para depois ir lá nas comunidades do interior, dizer para o nosso agricultor: eu tirei a tua aposentadoria, mas eu vou te dar uma emenda para a tua comunidade aqui, vou te dar uma migalha aqui, mas tu perdeu a tua aposentadoria, eu votei contra você. Tenham coragem, enfrentam os nossos deputados federais do Oeste, que estão favoráveis a esta loucura, trocando seus votos para este presidente que não tem legitimidade para fazer destruição
da Previdência do povo, em nome dos grandes banqueiros, de Meirelles da vida e tantos outros, que não tem cheiro de povo, que não sabe o que é ser um agricultor, no inverno, no verão, no calor, no frio, está produzindo alimentos. Uma mulher agricultora que faz tripla jornada. Esses caras estão querendo fazer a destruição da Previdência, que não sabe o que é estar num chão de fábrica ganhando salário mínimo. Esses caras querem fazer essa dita reforma. Agora, deputado Colato, deputado Celso Maldani, deputado João Rodrigues, deputado Jorginho Melo, lá na região oeste, que é a nossa agricultura que produz alimentos, que está lá na luta todo dia, e querem tirar este salário mínimo que não aumenta agora com este governo, pelo contrário, estão abaixando, querem tirar este mísero salário ainda desses trabalhadores, depois que trabalharam uma vida toda a produzir e contribuir para o nosso país. E eu vou citar daqui uns dias todos os deputados federais e senadores de Santa Catarina, aqui para o povo lembrar quem são. Se vão ter coragem, estão negociando os votos lá nos jantares junto com este Temer, que o povo tem nojo, tem uma rejeição violenta a serviço dos grandes banqueiros, fazer essa destruição da Previdência Pública conquistada a duras penas há dezenas de anos nesse nosso país. É isso que precisa ser denunciado e nós vamos denunciar. Todo dia, se for preciso, aqui nesta tribuna, e citar o nome dos deputados federais de Santa Catarina, que estão se torcendo e querem ir lá e se curvando para este governo votar a favor disso, desta mentira, que é aquele dito rombo da Previdência, tentando convencer o povo que votou neles, para defendê-los lá no Congresso Nacional e no Senado, e estão virando as costas para o povo, para o trabalhador especialmente, a serviço dos grandes grupos econômicos que possivelmente financiam as campanhas de Temer, do PMDB, do PSDB, dos partidos que estão puxando à frente deste processo lamentável que está ocorrendo no nosso Brasil. Derrubar uma presidente que não se curvou a esses grandes grupos internacionais para entregar o nosso petróleo, entregar a nossa previdência, entregar as leis trabalhistas conquistadas a duras penas. É isto que nós vamos continuar denunciando e chamando o povo também para nos ajudar nesta empreitada. Obrigado. Com a palavra, o deputado César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência e saudar a população catarinense que nos acompanha via TVA e Rádio Digital. Mas antes de também fazer meu pronunciamento, senhor presidente, que quero aqui compartilhar sobre o projeto de nossa autoria, que já está tramitando nessa casa, que é o projeto Escola Sem Mordaça. Quero parabenizar a todas as mulheres, e conversando com Vossa Excelência aí, que muito é sensível às causas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, deputado Silvio. Saudar todas elas que hoje, num encontro maravilhoso aqui nessa casa, e que bom que Vossa Excelência tem essa compreensão e acolheu a Rede Feminina de Combate ao Câncer de todo o estado de Santa Catarina, as lideranças, que desempenham um importante trabalho junto à sociedade catarinense, mas em especial as pessoas que mais precisam. Desde um trabalho de conscientização, de orientação, mas também até o tratamento, né, fazendo mamografias, enfim, encaminhamentos pertinentes à saúde da mulher. Então, por isso, quero parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de Santa Catarina, através de sua direção, através de todas as lideranças, vejo que muitas se encontram aqui na tarde de hoje, e ao mesmo tempo, senhor presidente, parabenizar a campanha que está sendo hoje publicitada
nos meios de comunicação, material, né, rádio digital, dos direitos da pessoa com câncer, enfim, câncer de mama, e que vem justamente a esclarecer melhor a população, né, dos seus direitos. Eu vejo que uma conquista muito importante para todo o Estado de Santa Catarina. Mas gostaria, senhor presidente, de compartilhar com as senhoras e os senhores que nesse horário destinado para que a gente pudesse aqui fazer a nossa fala, onde que nós propomos um projeto de lei de nossa iniciativa que propõe o projeto Escola Sem Mordaça. Um contraponto às iniciativas que visam cercear a atuação dos nossos professores, além de inviabilizar a formação da consciência crítica dos nossos estudantes. Já recebemos manifestações vindas da União Catarinense dos Estudantes, a UCE, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Estabelecimentos de Educação, o SINT, do seminário também Escola Sem Mordaça, realizado junto à Universidade Federal do Estado de Santa Catarina na semana passada, além do meu partido, o PCdoB, que aprovou moção de apoio à nossa postura e à nossa proposta em sua conferência estadual. Quero compartilhar com os senhores e senhoras os trechos chamados Manifesto em defesa da escola democrática a respeito da dignidade dos educadores brasileiros, elaborado por 40 entidades em ato realizado na Unesco. No atual clima em que vive o país, o que vai ocorrer no cotidiano escolar é o aumento da prática do linchamento midiático, perseguição política e manifestações de ódio contra professores que, na opinião de alunos e pais descontentes, infringirem os deveres da escola sem partido. Enfraquecimento moral e político da categoria dos professores, desestimulando ainda mais a profissão do magistério e os cursos de licenciaturas. A determinação legal de afixar cartazes referente aos deveres dos professores da escola sem partido tende a transformar o ambiente escolar em um espaço de vigilância, de conduta moral e patrulhamento ideológico de alunos, pais e gestores contra professores. A proposta provoca um desfoque das causas centrais dos problemas educacionais, como as condições de trabalho e salariais dos professores, assim como as causas das deficiências básicas de leitura, interpretação, escrita e matemática por parte dos alunos que passam pelo sistema escolar. Os professores que ousarem ensinar conteúdos relacionados à educação sexual, teoria da evolução, relação de gênero, regimes políticos, revoluções, golpes de Estado, história da arte, identidade étnico-racial, entre outros, estarão em sério risco de receber denúncias anônimas por doutrinação ideológica ou descumprimento de seus deveres. Se o projeto de lei da escola sem partido for aprovado, a prática ainda incipiente de gravar ou filmar aulas com celulares e propagar nas redes sociais se tornará ainda mais abusiva, ferindo definitivamente a autonomia, a autoridade e a dignidade do professor em sala de aula. Muitos docentes serão lançados na fogueira midiática e a escola pública ficará mais vulnerável. Por fim, conclamamos a sociedade brasileira a evocar o espírito de serenidade, prudência e respeito a uma das profissões mais importantes da sociedade moderna, a profissão docente, que não se deixe seduzir pelas palavras de ódio da serpente que se reveste com a aparência da neutralidade, que a sociedade brasileira evoque os princípios de amor, paz e solidariedade das diferentes religiões. Refute esse projeto de lei que pretende criminalizar a prática docente e transformar o espaço escolar em um campo de guerra.
Conclamamos, enfim, a sociedade a defender a escola democrática, porque o que está realmente sob ameaça é a democracia brasileira. E exija que se arquive definitivamente o projeto de lei Escola Sem Partido que tramita nessa casa. Então, nada mais é do que nós nos contrapormos ao projeto que restringe aos professores ensinarem, que restringe aos alunos ao conhecimento, que vai restringir, enfim, um professor seguir à risca o que está colocado no seu cartaz dentro da sala de aula, aonde que o professor não vai poder contextualizar qualquer tema, de poder fazer qualquer debate para chegar ao assunto, para o conhecimento do aluno, e o professor poder cumprir com a sua obrigação, que é ensinar com qualidade. E nós precisamos valorizar os nossos professores brasileiros. Precisamos valorizar a educação catarinense, e nós não podemos retroagir ao passado. Não podemos retroagir ao passado e formar soldadinhos de chumbo, como infelizmente algumas matérias do currículo escolar foram banidas. Nós não podemos permitir que o aluno vá para uma escola e não possa perguntar ao professor o porquê disso, o porquê daquilo para o seu conhecimento, porque lá tem uma lei estadual que vai restringir o seu conhecimento. Isso é preocupante. Nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, onde que as pessoas têm direito a ir e vir. O direito em uma escola para aprender, além do conhecimento que se busca em sua família ou na sociedade, onde que os debates no campo da ideia acontecem, está sendo proposto por um partido político a escola sem partido, para um partido político. Então é uma contradição. É uma contradição. E nós não podemos, em hipótese alguma, deixar morrer a nossa cultura. Não podemos deixar-se esvair, enfim, o conhecimento que nós temos que buscar, através da ciência, de pesquisar, de buscar o conhecimento, e o professor ter a liberdade de poder ensinar. Então, esse contraponto, deputado Coruja, que nós precisamos fazer com a escola sem partido e a escola sem mordaça, é que possamos realmente evoluir sobre esse aspecto, de buscar iniciação científica ao conhecimento, aprimorar cada vez mais. É isso para que nós nos submete, enfim, avançarmos, buscarmos mais, através da iniciação científica, através do conhecimento dos nossos mestres, dos nossos professores. Então, senhor presidente, seria essa a minha manifestação do dia. Quero agradecer pela oportunidade e deixar um grande abraço à população catarinense que nos acompanha. Obrigado ao deputado César Valduga. Antes de encerrar, quero registrar suas palavras e o reconhecimento pela campanha que a Assembleia Legislativa está realizando em prol de todas as pessoas acometidas desta doença que é o câncer, e que além da pessoa que está acometida da doença, envolve a família, enfim. E nós entendemos e acreditamos que esta campanha de esclarecimento, de conscientização e de levar a informação a tantas pessoas, os seus direitos, que inclusive eu fiquei surpreso com as leis, né, que nós temos federais, estaduais, algumas municipais, que dão o direito de sacar o fundo de garantia, que dão o direito de sacar o PIS, o PASEP, de liquidar o financiamento da sua moradia, ou seja, da habitação, que permite, em determinados casos, isenção de ICMS, quando é consequência da doença, para dirigir. E tem municípios que concedem, inclusive, IPTU. Então, não resta dúvida que será, talvez, uma campanha marcante, e é uma grande contribuição que a Assembleia Legislativa está
concedendo aos catarinenses, e agradeço aí toda a compreensão dos 40 deputados que tiveram esta compreensão e a colaboração. E ainda no mês de dezembro, deputado César Valduga, e aqui vejo também a presença de algumas senhoras e senhores que fazem parte do trabalho junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer, nós vamos elaborar uma cartilha, né, e fornecer a todas as redes de feminina de combate ao câncer. Inclusive, estamos planejando para, aqui na Assembleia também, trazer um palestrante para esse dia, e esse será um documento, seja uma cartilha, que vai ajudar muita gente a buscar seus direitos. Obrigado, então, deputado, pela sua manifestação a respeito da nossa campanha. E nada mais havendo, ou melhor, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para hoje às 19 horas, homenagem às entidades sociais que atuam em defesa de portadores de doenças no Estado. Está encerrada a sessão.